Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer uma entrevista, né, com um ex-aluno nosso, agora profissional, o Vilmar, e é com muito prazer, né, com muito carinho que eu recebo aqui para podermos estar conversando sobre esse início profissional dele, que já veio, né, com tanta atividade, com tanta intensidade, e ele gentilmente aceitou esse convite e vai estar aqui compartilhando conosco, né? Então, Vilmar, seja muito bem-vindo, né? Que Obrigado. você possa trazer para nós esse enriquecimento, que já adianto que vai ser de grande valia, né? Não só para os nossos alunos, mas para nós profissionais também, tá bom? Vou te direcionar a primeira pergunta, se você quiser, né, antes dela, cumprimentar o pessoal, fica à vontade. Gostaria de perguntar para você se apresentar primeiro, né? O que é o seu trabalho, o que é a sua função, qual que é a proposta dessa sua ação como profissional nesse momento. Entendi. Olá a todos, agradeço imensamente a oportunidade. Estou trabalhando no hospital, é referência no tratamento de Covid. Então, a função nossa é o seguinte: não tem uma estrutura muito definida. Então, e como é tudo novo, a gente está se adequando. Eu, particularmente, começo o dia, é um plantão de 24 horas, ou seja, é um plantão muito exaustivo. Eu chego na parte da manhã e vou atender os pacientes masculinos. Por que os masculinos? Porque a parte da manhã no hospital é a parte do banho. Então, eu vi. E se eu fosse na ala feminina, na parte da manhã, seria um pouco constrangedor. Então, se não houver nenhuma demanda por parte da equipe de enfermagem ou de outro setor, eu prefiro ir na parte da manhã toda na ala masculina. E, posteriormente, aí sim, eu vou para a ala feminina. E a gente atende as famílias nesse decorrer do caminho, a gente atende os profissionais, enfim. A função no dia a dia, basicamente, é isso que ocorre. Uhum. E nesse momento, né, eu sei que você assumiu essa responsabilidade logo ali após a sua formatura, ainda é tudo muito recente, mas o que que você vê como o maior desafio, desse início de profissão? O maior desafio é que, trabalhando numa pandemia, ninguém sabe ao certo como gerir a situação. Igual, por exemplo, nessa situação específica, o paciente não tem contato nenhum com a família. Então, eu fui o primeiro psicólogo a trabalhar no plantão. Então, tipo assim, o primeiro dia que iniciou o trabalho no hospital, né, por Covid, eu fui o primeiro psicólogo a assumir o plantão. Não tinha referência nenhuma de nada. E eu vi que os pacientes estavam muito angustiados, porque não tinha notícia da família, e vice-versa. Em conversa com os colegas também psicólogos, resolvemos fazer um correio, que a gente denominou Correio da Saudade. Aí, com conclusão, pegávamos informações com os familiares e passávamos para os pacientes. Geralmente, falando todo mundo tá bem, estamos ansiosos pelo regresso, e vai sair dessa, enfim. E, se o paciente também teria uma demanda para a família, nós fazíamos esse intercâmbio. Isso foi sensacional, formidável. De forma Então, verbal, de forma o escrita? desafio, a gente escrevia, entendeu? A gente escrevia. E eu gosto muito de, como assim, perguntar o apelido da pessoa. Exemplo, tinha um rapaz lá que eu sempre brincava com ele. A namorada tinha um apelido bem carinhoso. Aí eu chegava, e aí, fulano de tal? Aí o cara ficava, sabe? Ah, ela mandou um recado, dá aquela quebrada no ambiente, enfim. É excepcional esse tipo de situação. E a gente vai
se reinventando, tentando, isso aqui não dá, então vamos para o outro lado, entendeu? Porque tudo é novo para todo mundo. Sim. E acho interessante, né, ouvindo aqui esse relato seu, que me faz lembrar algo que a gente trabalha muito junto aos alunos e que eu acho que quando a gente está só falando é muito impalpável e agora você está podendo palpar. O quanto que a psicologia ela exige esse reinventar, né? A teoria está aí te resguardando, mas na hora é pôr a teoria numa gavetinha e analisar o que você tem para esse momento, né? Exatamente, exatamente. É tudo novo e vamos estudando, vamos reinventando. O trabalho em conjunto é essencial nessa situação toda. E é isso aí. É um dia, hoje não está legal, aí um colega dá uma sugestão, a gente acata ou não, a gente debate, enfim. Está sendo assim o serviço, entendeu? Você mencionou essa questão do trabalho em equipe, né? E você já tinha me mencionado anteriormente, né, numa conversa prévia que a gente fez, sobre você estar prestando também, né, o seu trabalho à equipe de profissionais, né? Como que a equipe, de forma geral, médicos, enfermeiros, serviços de limpeza, a equipe de geral, dentro de um hospital de Covid, como que eles estão emocionalmente? Eu percebo o seguinte, a preocupação do profissional não é exatamente com a doença. A preocupação da grande maioria é transmitir essa doença para um parente, um pai, para um filho. Então, muitos relatam a estrutura que é para chegar em casa. Tem uns que comentam que arranca a roupa no corredor do prédio. Tem uns que, quando tem condições, já saiu de casa, que está morando com outro colega que também é da área da saúde. Tem uns que pegou pessoas idosas que moravam com eles, levou para outros parentes. Então, a questão do profissional, vejo mais essa, assim. Ele não está preocupado, porque muitos já pegaram, entendeu? A preocupação não é essa, a preocupação é transmitir com o ente querido. E isso gera uma angústia muito grande, entendeu? Uhum. Você, E particularmente, está com familiares, está afastado? Como é que você está se resguardando? eu tenho eu cheguei aqui dia 7 de abril. E até hoje estou sem ver minha família, entendeu? Porque uma que eu sou no Rio de Janeiro e outra que a locomoção está comprometida. Então, para chegar aqui foi um tormento, entendeu? Várias barreiras, enfim. E cada dia que passa está piorando demais. E também um risco, porque eu moro com meus pais, são pessoas do grupo de risco, entendeu? Então, assim, um mês sem ver filho, um mês sem ver meus pais, né? Então, tipo assim, não está sendo bacana para ninguém essa situação. Você, Todo mundo tem que se você sacrificar. está em isolamento, então? Exato. Eu estou morando com pessoas que também são da área da saúde. Entendi. Entendeu? Todos trabalham no hospital, então todo mundo está na mesma situação. E todo mundo longe da família, longe de amigos, enfim. Uhum. Por parte dos pacientes, como você avalia que eles estão emocionalmente? É interessante demais essa pergunta, porque emocionalmente a grande maioria busca religião, independente de qual forma essa religião seja. Assim. Então, emocionalmente, para aguentar essa estrutura toda, eles procuram a religião. E foi uma observação que eu fiz e compartilhei com os demais colegas, e eles também concordam, que os homens sentem mais. Você chega numa ala masculina para conversar, né, para ler uma carta de um familiar, os homens vão abaixo, entendeu? Tem até um em particular, quando eu fui ler a carta, sua filha mandou uma carta, li, enfim. E ele emocionou muito, meu bebê, minha princesa. Aí eu perguntei, qual é o nome, quantos anos ela tem? Aí, tem 20 anos. E isso foi engraçado, que os demais pacientes começaram a rir, entendeu? E todos os homens, assim, a sua grande maioria,
eles estão sentindo demais. Eu não sei se é uma questão cultural, da mulher ser sempre guerreira, ser sempre, né, segurar a família. Então, muitas das vezes, a família chega muito fragilizada e a paciente que avisa, não, fala que eu estou bem, que nós vamos sair dessa, se Deus quiser, enfim. Então, nessa questão do paciente, eu acho que os pilares são esses, assim. A discordância do homem está muito mais frágil, que o homem, né? Nós como eu até brinco assim, um homem rala um joelho já é a morte, né? Então, quem dirá numa situação dessa? Então, o homem está muito mais fragilizado. E a mulher não. A mulher, você nota que ela não está legal e estou bem, eu vou sair dessa. O homem está arrasado. Isso é muito interessante de ser observado, entendeu? Uhum. E o que você acha que talvez seja um indicador que mais afete, se é que a gente pode colocar assim, o medo da morte, ou a distância da família? O que você vê que talvez seja assim mais forte nesse sentido, como afetamento? A distância familiar pesa muito. Porque esse hospital que eu trabalho não é um hospital de entrada do SUS. A pessoa chega lá transferida. Então, a pessoa, quando dá entrada na UPA com sintoma de Covid, ali já não há mais contato com a família. Então, ele fica na UPA até gerar uma vaga para esses hospitais que está tendo aqui. Conclusão, a família fica esse tempo todo sem ver o familiar e vice-versa. Então, essa angústia da ausência da família pesa mais, no meu ver, do que a doença. A pessoa não sabe como está o pai, como está o filho. Tem muitos ali. Essa semana mesmo, o cara falou que até hoje não viu a filha dele, a filha nasceu e ele está internado, ele não sabe, ele não conhece a filha, entendeu? Teve um também que saiu muito feliz, porque ele não ia encontrar a filha nasceu, mas a pessoa sai do hospital e ainda tem um tempo de isolamento ainda em casa. E ele não conhecia a filha, só por foto, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a questão familiar é o que pesa mais. Entendi. Esse tempo de reclusão, aguardando vaga, e depois, né, com a permanência, quando consegue a vaga, isso gira em torno de quanto tempo, mais ou menos? Não sei precisar. Não sei porque o Estado geralmente é 4, 5 dias, tem uns que são até uma semana. Agora está correndo um problema de gestão, então não está havendo repasse, a terceirizada pode não estar recebendo do governo. Então, isso, a população que vai sofrendo as consequências disso. Então, não são certo precisar. Entendi. Entendeu? Mas dá para ver que não é um tempo muito curto, né? Não, não é, não é. E muitos falam assim, agora eu estou bem. O pior já passou. O pior que eles dizem na UPA, né, no primeiro atendimento. E isso é muito interessante, entendeu? O pior já passou, eu estou bem, eu vou sair dessa. Enfim, geralmente é essa a escuta, entendeu? Uhum. Você está na linha de frente, né, a partir dessa experiência. Então, assim, eu gostaria de te direcionar uma pergunta para a gente que está aqui fora, eu acho que é muito pertinente para nos ajudar a pensar. Está havendo um exagero por parte da mídia no tocante à periculosidade e, né, do aspecto do sujeito e também do serviço público, ou realmente a situação é complicada como tem sido noticiada? Eu acredito que não há um exagero. A situação é muito complicada. Sabe assim, tem plantão que a gente sai. Eu de 24 horas, a gente tem que, junto com a equipe médica, temos que noticiar 6 óbitos. Imagina, o dia inteiro. A familiar do paciente tal chegou. E nós temos que dar essa notícia. E é uma doença muito rápida. A pessoa chega andando, conversando, lúcida, e o quadro evolui rapidamente, a pessoa vem a óbito. Isso, assim, não acontece assim uma, duas vezes. É direto. Tem até semana mesmo aconteceu um fato muito que tocou bastante. Foi essa questão. A família chegou desesperada pelo fato
de ter ido na UPA visitar o parente não está. Chegou a família desesperada, eu fiz o atendimento à família, e atendimento à família, os familiares estavam muito nervosos, porque ele tinha perdido o pai há uns 15 dias atrás, também por conta do Covid. Pedi, falei assim, deixa que eu escrevo uma cartinha para sua mãe, levei a carta para essa senhora, a senhora falou, não, estou bem, eu vou sair dessa, pode ficar tranquilo. Retornei para a família para tranquilizar, isso foi umas 2h pouca da tarde. Conversei com a paciente e tudo. 6 horas, fico sabendo que a paciente faleceu. Então, é uma doença que é muito agressiva, é muito rápido, entendeu? E hoje, por exemplo, olhando no site do Ministério da Saúde, o Brasil tem 13.149 mortes. Infectados, quase 190 mil. Nós somos o 6º país no ranking dos países mais afetados pelo Covid. Então, não é exagero. Muito pelo contrário. Assim, tá? A situação é muito grave. Temos que seguir as orientações, porque acredito, olhando a cidade, tem muitas pessoas que ainda não estão levando a sério isso. E isso é um risco, né, muito grande. Sim. Você tem acompanhado pessoas sem comorbidades, né, as doenças ditas de riscos, na ausência delas, virem a óbito? Sim, pessoas mais novas do que eu, entendeu? Por isso que essa questão aí também não tem dados precisos, mas de pessoas na faixa dos 30 aos 40 anos, no hospital onde eu trabalho, faleceram bastante. E pessoas idosas, então, nem se fala. Uhum. Então, essa questão de 60 anos, que é o grupo de risco, na prática, a gente vê uma outra situação. Não tem um grupo específico, entendeu? Lógico que com a idade, com as comorbidades, sim, mais vulnerável. Vai evoluindo, entendeu? Mas, assim, pessoas na faixa de 20 e poucos anos que eu vi, conversei com a pessoa e a pessoa veio a óbito, entendeu? Valmir, Vilmar. Não perdi o hábito de trocar seu nome. O que a faculdade não ensina? A faculdade não ensina essa questão de pandemia. Porque não é brinquedo, não. Entendeu? Não é brinquedo, assim. Como a prática, né? Você já mencionou como a prática não é brinquedo, não. E uma coisa, assim, importantíssima que eu percebo, nós, como profissionais, temos muita dificuldade em lidar com outros profissionais de outras áreas. Eu digo na questão, assim, de trabalhar com... Porque a sala onde nós, né, trabalhamos, são 4 ou 5 profissionais diferentes. A nutrição, assistente social, pessoal da físio. E se nós não dialogarmos, né, não quebrarmos as barreiras com os outros profissionais, o trabalho fica muito difícil. E eu vejo que a faculdade é assim. A turma da psicologia não se mistura com a turma de outro curso e vice-versa. Nós ficamos muito limitados ao nosso grupo. E quando chegamos no mercado de trabalho, ainda mais numa situação dessa, o trabalho tem que estar ali alinhado, porque, né, eu converso muito com o pessoal da assistente social, porque nós somos o porta-voz dos pacientes. Então, o paciente conversa com a gente e muita coisa não depende da gente. Então, a gente tem que correr atrás do nutricionista, a gente tem que correr atrás do assistente social, a gente tem que correr atrás, né, do fisioterapeuta, enfim, do médico. E eu percebo isso, assim. Tem muitos profissionais que têm essa dificuldade de chegar, de conversar, porque eu percebo, a gente se encontra muito com outros cursos para disputar, entendeu? Disputamos um jogo, disputamos isso e aquilo. E chegando no mercado de trabalho, não é uma disputa.
a gente tem que estar coeso para fazer um serviço bacana. E Eu você acho que acha, essa questão. e vocês acabam conseguindo esse trabalho, apesar dos desafios, ou você acha que ainda fica realmente uma coisa faltosa nessa direção? Não entendi a pergunta. Se vocês acabam conseguindo superar os desafios desse trabalhar em equipe, ou, na verdade, esses embaraços eles acabam prejudicando esse trabalho em equipe? Não, eu particularmente, eu tenho um certo manejo, entendeu? Então, não, as barreiras a gente tenta lidar da melhor forma, mas também não é uma questão muito fácil, entendeu? A gente tem que saber chegar, conversar, entendeu? Saber muito dosar para evitar conflito com colegas de trabalho, entendeu? Mas assim, particularmente dizendo, não tenho que me queixar, não. Pelo contrário, a equipe de trabalho é excelente. Nunca tinha tido esse contato com o hospital e fui muito bem recebido, sim. E uma coisa que eu queria comentar, falando essa questão do trabalho, igual eu falei anteriormente, que eu fui o primeiro psicólogo do dia, e tipo assim, pegou e falou, você é o psicólogo do dia. Eu não tinha um coordenador, eu não tinha, né, ninguém. E aí, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, se a gente não tivesse esse manejo de chegar num colega, eu sou psicólogo, porque a pessoa nem conhecia a gente. Chegar na minha recepção, eu sou psicólogo, chegar algum familiar querendo, manda me chamar, entendeu? Conversa, perguntar ao colega, o que é isso, como é que funciona? Muitos termos médicos a gente não conhece, então a gente tem que perguntar. Tem alguma coisa, é muita sigla, então a gente tem que saber, a gente tem que perguntar, a gente não sabe. Então a gente tem, por isso essa questão de saber chegar, de ter essa comunicação legal, você entendeu? E outro fator também que eu queria mencionar é essa questão da família. Tem familiar, tem pacientes que não quer saber da família. E a gente pensa assim, a pessoa tem algum, como é que eu posso dizer? Tem algum problema, entre aspas, familiar. E às vezes não. Esse medo da doença gera esse isolamento. Isso acontece bastante. A família está lá todo dia perguntando, você quer que manda alguma carta? A gente manda o paciente não pede nem para ler. Acontece muito isso também, entendeu? Uns falam, não quero ouvir não quero me emocionar e tal. Então há esses opostos, mas a grande maioria quer saber, quer informar, e agora nós conseguimos um telefone os pacientes, Que bacana! comunicar com a família. Semana passada conseguimos isso. Só que tem um porém. Nesse local, a internet é horrível. Ah, Então a pessoa, a linha cai, você não consegue falar com a família, então é muito ruim, mas assim, pelo menos a gente conseguiu amenizar um pouco, vocês estão tentando, entendeu? né? Então, Vocês estão tentando. essa questão aqui, que é um trabalho novo, ninguém sabe É, lidar, é. porque não pode ter contato com a família. A gente pede a família, não ia até lá. A comunicação da situação do paciente é feita por via telefone. Então, são muitos pacientes. Às vezes, a pessoa, o paciente liga hoje para falar do familiar, a gente não vai ligar amanhã de novo, porque a demanda é muito grande, então a família fica desesperada, chega lá né, muito aflita, porque aqui está acontecendo muito isso. A pessoa não perde só um parente, já perdeu 2, 3, o vizinho, está muito próximo. Então, por isso que há essa, pode dizer, essa preocupação maior, Sim. entendeu? Essa questão toda também. Assim. Você menciona na sua fala algo que eu acho importante deixar de contribuição aqui para os nossos estudantes, né, aqueles que estão em formação, que é essa postura, né, que você está dizendo que é necessário que o profissional tenha, né, você enquanto psicólogo, de ir no outros membros da equipe, de questionar,
de chamar para o trabalho um colega, trocar ideia, né? Vou chamar isso de postura, né? Você Exato. acha que, né, eu tenho uma certa opinião sobre isso e gostaria de saber a sua, se a experiência de vida pregressa da gente, né, enquanto você está numa faculdade, para além de uma teoria que está sendo adquirida, né, se os posicionamentos que você vai tendo na vida, as experiências de trabalho anteriores, ou seja, né, aquilo que te constrói para além da faculdade, faz diferença nessa postura na hora do trabalho? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque é um apanhado, né? É um apanhado. A gente tem essa questão acadêmica e tudo, mas isso vai muito além. Vai muito além. A gente chegar, saber conversar. Tem pessoas que têm diploma, mas não têm educação. Então, não adianta nada. Então, a experiência de vida, já trabalhei em presídio, já trabalhei com menores, né, em abrigos. Então, esse conjunto de situações muito estressantes, pressão de todos os lados. Então, isso vai nos forjando, entendeu? Junto com a parte acadêmica, e isso sim é um conteúdo. Mas, assim, é um apanhado, um pouco daqui, um pouco dali, e vai ter essa junção. Sim. Teve experiência, compartilhou alguém que desistiu, seja de qualquer equipe de profissional, que foi e não deu conta, preferiu romper o contrato ou não? Sim, sim. Ainda mais pessoas da enfermagem, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, que é uma profissão que eu passei, assim, já admirava. Então, agora, o que o pessoal rala, o que o pessoal trabalha, o pessoal da fisioterapia, sabe, assim, e é muito sofrimento. Porque agora que nós começamos a ter pacientes saindo das UTIs. Isso foi até um relato de uma colega enfermeira, entendeu? Porque você trabalhar, lutar, e não sei o quê, e não ver esse retorno, né? Porque essa questão do que você tinha mencionado anteriormente, da questão do como estão os profissionais de saúde, tá se falando muito que profissional de saúde é herói, né? E isso tem uma carga muito pesada sobre ele. Porque eu até pensando sobre o herói, geralmente assim, é ele. Ele faz, ele resolve. E, igual a gente estava comentando, é uma rede. Então não depende só de mim. Às vezes falta insumo, entendeu? Ou seja, tem hospitais que está faltando o EPI, né, equipamento de proteção individual. Então, assim, respiradores, enfim. E qual pessoa vai ser herói? Essa cobrança também gera uma grande ansiedade, frustração, enfim, entendeu? Mas, assim, muitos enfermeiros desistiram, muitos. As outras equipes se mantêm. Um ou outro sai, enfim, mas, assim, maciçamente são enfermeiros e técnicos de enfermagem. Que interessante essa sua colocação, né? Colocar o profissional de saúde nesse momento no lugar heróico tem o seu movimento de pressão, né? Ah, Eu acredito, eu acredito. e justamente quando você coloca ele no lugar de herói sem ele ter condições adequadas de trabalho, né? Então não é Sem nem ter herói, é quase um ferramentas. santo milagreiro, né? Verdade, entendeu? Então, tipo assim, tem hospitais que tá faltando medicamento, tá faltando luva, máscara. E como você quer que o profissional? Respiradores, então, nem se fala, entendeu? Aí, os heróis, eu acho muito pesado esse tema, entendeu? Muito bom. Eu acho muito pesado. Eu vejo muito na internet, né, fotos, nossos heróis. O herói geralmente trabalha sozinho, ou tem uma equipe excelente. E às vezes, como, né, somos uma estrutura, né, uma máquina, uma engrenagem, um depende do outro. Às vezes, nem todos estão na mesma sintonia, entendeu? É Muito, muito complicado isso. O muito Estado, né, interessante. no geral. Né? É.
Muito interessante. Como que é dar a notícia da morte? Da notícia da morte é complicado. Complicado porque é o seguinte, não somos nós que damos a notícia, nós apenas acompanhamos. Quem dá a notícia, seu parente faleceu, é o médico. E, às vezes, o manejo, ao meu ver, não tem tanta sutileza, podemos dizer assim. Entendeu? E quando não há essa sutileza, o familiar sofre mais. Entendeu? Aí pessoas desmaiam, a série de coisas. Tem familiares que, como um vê que o parente já está sofrendo, já perdeu um, já perdeu dois, tem família que já perdeu três, enfim. Absorvem, no primeiro momento, com uma certa naturalidade. Há pessoas que, igual eu lhe falei antes, né? 3 horas atrás, a pessoa, né, teve contato da família. A família mandou uma mensagem, né? Que está bem, que vai recuperar, que vai sair dele. Daqui a pouco você liga pedindo para a pessoa voltar para trazer os documentos, aí a pessoa já chega lá bem preocupada, vamos dizer assim. E acontece isso. Uns aceitam uma forma mais tranquila, outras têm aquele momento, né, de extravasar as emoções. Então, é uma situação muito complicada. Muito complicada. Entendeu? E aí não é legal, não. o Tem dia... o psicólogo Sim, permanece ali para dar esse suporte? sim, sim. O médico chega, dá a notícia e se ausenta. Correto? E nós ficamos ali o tempo necessário. Tem família que precisa de um tempo maior, tem famílias que ficam doidas para ir embora, quer ir embora, quer ir embora, quer ir embora. O trabalho também, nesse momento, a assistente social faz um trabalho muito interessante, porque a assistente social que explica as situações burocráticas, que tem que levar em cartório, que tem, né, funerária, esse tipo de coisa. Então, é um trabalho em conjunto. Então, tipo assim, no momento de dar o óbito, são 3 profissionais: médico, psicólogo e assistente social. Então, por isso que a gente, né, volta a tocar nesse assunto, do quanto importante é ter essa harmonia multiprofissional, entendeu? O trabalho final, que é a familiar nesse momento, ser um trabalho executado com o máximo profissionalismo, entendeu? Por isso que tem que ter esse manejo. Mas é complicado demais, complicado. Tem plantão que eu dou 6, participo, né? De 6 óbitos, entendeu? Mas tem aquela notícia boa também, tem plantão que são 7 altas. O último plantão meu foi 7 altas. Assim. E é interessante porque, como há né, dia em torno de 1 semana, 2 semanas que o paciente fica internado até receber alta, e eles já falam, você vai lá em casa, né? Quero você lá, vou te levar no samba, né? Porque o sotaque não, não deixa escapar, né? Mineiro, vou te levar no samba. Teve um senhor, né? Até falando essa questão de mineiro aí, eu fiz o acolhimento pro senhor, uns 80 anos o senhor. Aí eu cheguei, tudo bem, me apresentei, aquela coisa toda. Eu falei, o senhor é da onde? Você não vai conhecer, não. Eu tô muito longe de casa, não sei, eu sou de Rio Pombo. Eu falei, você tá de brincadeira, meu amigo. Sabe, assim, aí foi interessantíssimo. Aí nós ficamos conversando, né? Sou de Ubá, o quê, papai? E tem mais de 50 anos que ele se encontra aqui no Rio, com a questão toda. Que Assim, alento, então, tem né? essas questões. Que alento. Então, aí contou a história da vida dele toda, então foi maravilhoso esse momento, assim, Muito bom. entendeu? Muito rico, Tem né? essas questões. A pessoa fala, vou te levar no samba, vou não sei o quê, porque tem... Quando eu pergunto à família, geralmente, o que a pessoa gosta, pra gente chegar meio que quebrando o clima.
Vilmar, ele é flamenguista. Vilmar, vou te interromper só um pouquinho porque vai cair a reunião. Aí eu vou te passar um novo link